Boa noite, estamos mais uma vez aqui para juntos adorarmos a Deus, expressarmos a nossa gratidão através da adoração, expressar o desejo do nosso coração, que é de estar na presença dEle, amém? Te convido a se concentrar nesse momento, a adorar ao Senhor aí onde você está. Vamos dedicar esse tempo a Ele. Se possível, feche os teus olhos e faça dessa canção uma oração, dizendo que esse é o desejo do teu coração, honrar a Ele, se render na presença dEle. Amém? Este-me deseo, honrar-te a ti, con todo mi ser, te adoro.
desejo do nosso coração, Deus. Estarmos na Tua presença. Venha falar conosco agora através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe. E aí pessoal, tudo bom? Como estão? Vou estar compartilhando então com vocês aqui uma palavra que está em Provérbios 10:16 e diz assim: a obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. Então eu anotei alguns pontos aqui e a primeira coisa aqui que eu percebi existe uma comparação, um contraste entre o justo e o perverso. Em outras palavras, podemos dizer que aquilo que o justo faz, seu modo de vida traz a vida. É como se fosse o resultado do seu modo de viver, é o que? A vida. E por outra parte, em contraponto aqui, o modo de vida de uma pessoa que não tem temor de Deus, como diz aqui um perverso, né? E muitas vezes até zomba das coisas de Deus, da casa de Deus, como estamos acostumados a ver também, tem um resultado de vida submergida em pecado. Então, o final desse tipo de pessoa que está submergida em pecado, a palavra mesmo diz assim que pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa palavra está em Romanos 6:23. Então a primeira coisa aqui, o primeiro ponto, é realmente que existe essa comparação. E a palavra de Deus está cheia de palavras semelhantes como essa, onde faz uma comparação entre o justo e o perverso. E o segundo ponto aqui que eu gostaria de comentar com vocês é que muitas vezes tem alguns versículos, alguns textos que falam que somos justificados pela fé. Como por exemplo Romanos 5:1 diz: tendo sido pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes pode ser que existe algum mal entendido e pensamos que esse versículo ele pode ser usado como pretexto para viver de qualquer forma. Então o segundo ponto é que não devemos nos enganar, é pensar que porque Jesus morreu por nós, porque somos justificados pelo seu sangue, podemos viver uma vida de qualquer jeito. Deus quer que sejamos justos, que pratiquemos a justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, com certeza, mas nossa vida deve refletir essa salvação que ganhamos. Devemos honrar o preço que Jesus pagou na cruz por nós. Então, esse ponto é sumamente importante, porque não podemos pensar que podemos viver uma vida de qualquer jeito, deliberadamente, submergido em pecado, como eu falei agora no primeiro ponto, e aí depois pensamos que é só pedir perdão, e não funciona assim as coisas. Não adianta a gente aceitar a Jesus no nosso coração, ir na igreja, ou dizer que ama a Deus, se não age como Jesus, não age como Cristo, não vive a vida de Cristo. Então, devemos cuidar dessa parte da nossa vida, devemos nos esforçar para imitar o caráter de Jesus, para termos um caráter parecido com o de Cristo. E não tem como ter um caráter parecido com o de Jesus se a gente não lemos a Bíblia, não oramos, não nos arrependemos, não buscamos ao Senhor, a sua presença. Então, Deus quer que sejamos justos, pratiquemos a justiça. E o profeta Miqueias, o livro de Miqueias, capítulo 6, o verso 8, diz assim que ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente como o seu Deus. Como o seu Deus. Então,
ressalta essa palavra novamente: pratique a justiça. Então ficou clara essa parte aí, que nós devemos ter uma vida que condiz com aquilo que professamos e falamos. Nossas atitudes devem refletir aquilo que nós estamos falando. Então, não somente pensar que somos justificados e depois podemos fazer qualquer coisa, podemos viver de qualquer jeito. Não, nós temos que procurar, nos esforçar, aprender mais da palavra para sermos parecidos com Jesus em todas as áreas da nossa vida. E o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar aqui é que existe uma condição para sermos justos, para praticarmos a justiça, porque não podemos somente parecer justos ou praticar uma justiça de fachada. Não, existe uma condição, um requisito, e que devemos ter um encontro com Cristo, um encontro genuíno. Essa é a condição, porque é necessário ter um encontro com Jesus para que mudanças profundas aconteçam na nossa vida. Essas mudanças ocorrem primeiro no interior do nosso coração, do nosso ser, e elas depois vão sendo externadas pela nossa maneira de viver. Então, o fato é que acontece a transformação dentro do nosso coração e depois externa-se para fora. Não podemos somente parecer justos, parecer que somos bons. Não, existe primeiro uma transformação dentro de nós. A vida produzida pela obra do justo, como diz o texto que eu li no começo, é somente uma consequência de ter que diminuir o meu próprio eu e deixar que Cristo cresça em mim. Como diz João Batista, é necessário que ele cresça e eu diminua. Então essa vai ser somente uma consequência de a pessoa de Jesus crescer na nossa vida e nós diminuirmos. A palavra diz que devemos proceder com justiça, praticar a justiça. Devemos ser justos para honrar o preço pago por Cristo para nos resgatar. Pense que uma vida reta, boa, justa, genuinamente falando, né, somente é possível quando conhecemos a pessoa de Jesus. Somente é possível quando temos um encontro, e esse encontro impacta a nossa vida. E a partir desse encontro com Cristo não podemos ser mais os mesmos. Vamos mudando para melhor. Para enfatizar o que foi dito, eu anotei aqui 2 textos. Estão em 1 João. O primeiro é o 1 João, capítulo 2, verso 29. E diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E o outro está em 1 João 3,10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Então, novamente faz uma comparação, como o texto em Provérbios, uma comparação dos filhos de Deus e os filhos do diabo, filhos da desobediência, os perversos. Então, não queremos isso para a nossa vida, queremos que Jesus reflita o nosso, como se a gente fosse um reflexo do amor de Jesus para outras pessoas. Queremos refletir o amor de Deus. Amém, pessoal? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, que possa ser de bênção, que possam meditar nessas palavras, que Deus possa falar muito mais com vocês, beleza?